Ok, meninas, aqui vamos começar, já estamos gravando. Um lindo dia aqui, céu azul, 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 depois de um tempo bem estranho, né, que a gente teve de chuva, mas hoje temos um dia lindo e fresquinho aqui. Feliz em ver vocês aí longe e vocês aqui de perto. Nosso tema continua sendo o discípulo no trabalho. E hoje o tema é novo poder para o trabalho. Paulo, quando ele está escrevendo o livro de Efésios, os 3 primeiros capítulos, ele coloca ali os fundamentos, né? Os 3 primeiros capítulos são usados para fundamentar e expor com profundidade o poder e propósito de Deus e sua intenção de formar uma comunidade. Então, Paulo escreve esses 3 primeiros capítulos com bastante ensino e um ensino profundo da palavra de Deus. Ele vai falando ali para os crentes de Éfeso, e essa carta não foi só para os crentes de Éfeso, porque essa carta andou por várias cidades, e essa carta chegou até nós, e muitas pessoas, muitas igrejas já leram essa carta e aprenderam através dos ensinos de Paulo sobre a igreja e sobre o andar como cristão. Nos 3 últimos capítulos do livro de Efésios, após ele construir o fundamento no qual nós nos alicerçamos, ele passa a dar exemplos e mandamentos práticos para o dia a dia do convívio nessa comunidade, né? Paulo não está falando para incrédulos, Paulo está falando para crentes em Cristo Jesus. Paulo está falando para aquele povo que crê no Senhor Jesus. Ele fala como a velha vida deve dar lugar à nova vida através da ação do Espírito Santo. Essas coisas só são possíveis para aqueles que estão em Cristo e que têm a ação do Espírito Santo na vida deles. E nós vamos ver o tema de hoje, que é um tema que fala para os cristãos, e muitas vezes a gente tenta colocar eles para aqueles que não têm experiência com Cristo, e acaba se tornando um fardo pesado demais para aquele que não está em Cristo. E a pessoa acaba fracassando porque ela não tem a ação do Espírito Santo de Deus na vida dela. Não podemos impor isso. Eu estou aqui segurando alguém para não mexer no computador. Tem um bebezinho aqui andando, doido para pôr a mão no teclado. Nós não podemos impor esses ensinos aos não salvos, porque não conseguirão. Ou estaremos impondo um padrão alto demais, extremamente exigente, e eles fracassarão, porque eles não têm o Espírito Santo na vida deles. O texto de hoje é um versículo só, que está em Efésios 4, 28. Esse é um texto bem prático das Escrituras, ali em Efésios. Eu vou abrir também na minha Bíblia, apesar de eu ter copiado o texto aqui. Mas esse Efésios 4, 25 a 32, Paulo exorta a santidade. E é bem interessante que ele lista aqui 5 pecados. Mas da mesma forma que ele mostra esses 5 pecados que a igreja deve evitar na sua vida e nos seus relacionamentos, ele também balanceia o negativo com o positivo. Você para de fazer isso, mas agora você faz isso. Muitas vezes na nossa vida, nós precisamos arrancar pela raiz o mal que há na nossa vida e plantarmos uma semente de algo novo e bom no lugar daquilo que tiramos. De um mau comportamento, nós então colocamos algo novo e produtivo. E Paulo começa então no versículo 25, ele fala: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Então ele acusa, ele fala: ó, a mentira é o pecado. Tire a mentira, arranca pela raiz e planta a verdade. Cada um fale a verdade.
Depois, o versículo que nós vamos estudar hoje, ele fala assim, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Então, pecado era furtar, agora não faça isso, agora você trabalhe para se sustentar e para abençoar outras vidas. Olha o que ele fala, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Depois ele fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes. Cadê? 29. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita a graça. Ou seja, não use palavras feias, palavras de baixo calão, palavras pejorativas, palavras feias mesmo, mas use palavras que sirvam para edificação, palavra boa, palavra que abençoe, que enche, que transmita graça, que transmita amor, que transmita encorajamento. Depois ele fala, e não entristeçais o espírito. E no 31 ele fala, longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim, toda malícia. E ele entra com o verso 32, com as coisas positivas que nós vamos fazer. Quando vamos tirar a amargura, a cólera, a gritaria, a ira, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, Paulo entra com esse ensinamento para a igreja, que a igreja precisa tirar do seu meio esses pecados e transformá-los em bênção. Tirar esses pecados que estavam acostumados a fazer e, a partir de agora, no relacionamento com Cristo, com a ação do Espírito Santo, nós vamos tirar a mentira, vamos pôr a verdade, nós vamos tirar o roubo, vamos pôr o trabalho, vamos tirar a amargura, vamos pôr o amor e o perdão. Ele distingue bem esses versos aqui. E aí o versículo-chave mesmo é o versículo 28, porque nós estamos falando sobre o novo poder para o trabalho, o discípulo e o trabalho. O versículo diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não basta deixar o erro, é necessário transformar em bênção, em uma nova atitude. O objetivo dessa aula hoje é seguir a Cristo com uma mudança de mentalidade. E quando há essa mudança de mentalidade nas nossas vidas, deve haver uma mudança nas nossas ações. O objetivo é mostrar que o papel do trabalho e da generosidade é muito superior ao que o mundo prega. Mas esse padrão precisa ser uma ação do Espírito Santo e não apenas uma ação externa. Nós vamos ver muitas pessoas caridosas por aí, não é? Mas no coração, um coração amargurado, um coração triste, um coração distante de Deus, né? Esse texto bíblico que nós lemos, ele fala sobre generosidade. E eu procurei no dicionário o que significa generosidade. É uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Bondade, comportamento que expressa bondade e acrescentar algo ao próximo. A generosidade não é só darmos, mas é muitas vezes sacrificar a nossa parte para abençoar o outro. Eu acho que a palavra que cabe bem é doar-se, né? Doar-se. A Leonore está falando aqui que a palavra que cabe bem seria a palavra doar-se. Exatamente. E o texto fala, aquele que furta, não furte mais. E Paulo fala dos 5 pecados, e ele fala que Satanás é que é o pai da mentira, quando fala aquele que mentia, não minta mais. E ele fala também que Satanás é o pai do roubo. Satanás veio para roubar, não é? Ele convenceu Judas a ser ladrão
quando caminhava ali com Jesus. Ele convenceu Eva, porque Eva tomou o fruto que era proibido. Isso foi um roubo. E Eva influenciou Adão, e por causa disso, os dois foram expulsos do paraíso. O primeiro Adão foi ladrão, mas o último Adão, que é Cristo, repartiu com o ladrão da cruz ao lado os prazeres da glória que estava por vir. Paulo orienta a parar de furtar e dá duas ordens: trabalhar para se sustentar e trabalhar para ajudar os outros. Ao invés de ser parasita da sociedade, ser um benfeitor da sociedade. A motivação do trabalhador cristão não é só trabalhar para ter o suficiente para si e os seus, mas também ter para acudir o necessitado. Nós tínhamos um pastor lá na igreja do Morumbi, assalariado pela igreja, mas ele tinha uma conta, poupança, que ele guardava dinheiro para poder ajudar os outros. Ele tinha a conta que ele recebia o salário dele, mas toda outra oferta que ele recebia, ele colocava nessa conta poupança, para que ele tivesse recursos para acudir ao necessitado. Laerte, quando dá um curso de finanças, que ele sempre dá, uma das primeiras perguntas que ele faz no curso, ele pergunta assim, quanto que você gostaria de ganhar, quanto você gostaria de ganhar de salário? O que seria bom para você viver bem? Quanto você gostaria? Aí a pessoa fala, se eu ganhasse 10 mil, se eu ganhasse 12 mil, daria para pagar todas as minhas contas. E aí Laerte fala o seguinte, e se Deus te der mais do que isso, o que você vai fazer com esse dinheiro? Nós, muitas vezes, somos um saco sem fundo. Quanto mais entra, mais gastamos, e nunca temos o suficiente, porque sempre queremos mais. Mas como cristãos, nós precisamos estabelecer nas nossas vidas qual que é o padrão. Bem, eu quero uma casa, né? Eu quero ter um carro quitado, eu quero ter a minha casa, eu quero ter dinheiro para pagar as minhas contas. Não quero ter dívidas. O que for além disso, eu vou ser generoso e vou abençoar outras pessoas. A nossa igreja tem um irmão que faz isso. E nós fomos beneficiados na nossa necessidade. Tá vendo? Com esse irmão. Tá vendo? Quando nós passamos uma fase de necessidade muito difícil. Então, esse irmão nos socorreu. amém. E aí o que ele falou para a gente é assim, vocês não precisam ter pressa para devolver esse dinheiro. Esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é do Senhor que eu uso para acudir necessitado. Tá vendo? Mas quando você puder, você me devolve, porque ele vai abençoar outra pessoa. Amém. E a dona Neuza abençoou, e logo a gente conseguiu o dinheiro de volta, devolvemos para ele. Amém. Então, não é uma coisa só de história. Dá para ouvir aí? Não. Dá? Dá. Não é assim só uma história, né? É só uma pregação. É verdadeiro. Tem Exato. pessoas que fazem e nós somos testemunhas dessa bênção. Dessa bênção, né? Hoje, eu, vendo esse tema, eu ouvi uma pregação do Hernandes Dias Lopes, que depois eu vou colocar no grupo para vocês. Ela chama Generosidade, são 35 minutos. E ele fala assim, não há ninguém tão rico que não possa receber, nem ninguém tão pobre que não possa dar. Muitas vezes a gente pensa em ser generoso só com o necessitado, mas às vezes nós podemos também ser generosos com aquele que tem mais do que nós. Eu nunca esqueço uma vez que nós fomos para os Estados Unidos visitar o nosso filho mais velho, o Davi, aí fomos na igreja no domingo. Quando terminou a igreja, tinha um casal lá da igreja que o homem era gerente de uma rede de hotéis. E ele chamou meu filho do lado e falou, puxa, Davi, você está aí com toda a sua família, eu quero que vocês vão para o hotel e fiquem lá 2 dias, tudo por minha conta. Nós podíamos pagar aquele hotel, podíamos, mas ele quis ser generoso conosco.
Nós fomos a família inteira para um resort na beira da praia, 2 dias, né? Então, assim, não há rico demais que não possa receber e pobre demais que não possa doar. Na filosofia cristã sobre o trabalho, a filosofia cristã sobre o trabalho é elevada. É alguém chegando. Há uma posição em que não há lugar para o egoísmo, nem motivo para o lucro pessoal. O cristão não pode ser aquele que fica só juntando sem propósito, mas ele tem que sempre ter um propósito, uma quantidade, um valor, uma maneira de agir que ele possa abençoar outras pessoas. Quando o Paulo fala nesse texto aqui, desculpa, gente, é que eu fui pesquisando e estou misturando aqui, mas tem uma explicação aqui que Paulo, naquele tempo, não havia nenhum apoio social. Oi, Lu! Oi, gente. Naquele tempo não havia nenhum apoio social fornecido pelo Estado, nem Bolsa Família, Bolsa Leite, aposentadoria, seguro-desemprego, e o medo do futuro levava as pessoas muitas vezes a tirar vantagem, por isso era comum empregados furtarem de seus empregadores. Nos nossos dias, pessoas sonegam impostos, não é muito diferente, né? Muitas vezes sonegamos imposto, muitas vezes levamos a caneta do trabalho, o bloco de papel do trabalho, levamos aquilo que achamos que não vai fazer falta para aquele chefe, né? Esse tipo de hábito que Paulo chama a atenção, aquele que furtava, não furte mais. Pequenas raposinhas. Pequenas raposinhas. Aquele que furtava, não furte mais. Provérbios 11, 25 diz o seguinte: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha que lindo. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 22, 9 diz: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Atos 10, 35 diz assim: em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. 2 Coríntios 9, 6 a 7, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Quem é velho de igreja sabe que a gente usa esse texto para oferta na igreja, né? Mas a gente nunca pensa nesse texto como Deus propôs no nosso coração, abençoa aquela pessoa, você pode dar para aquela pessoa com alegria, né? Com gratidão a Deus. Mateus 10, 42, e se alguém der, mesmo que seja um copo de água a um destes pequeninos, por este ser meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Há um outro texto que fala que aquele que dá a um desses pequeninos é como se estivesse dando a mim. Sim. Né? Está faltando alguma coisa aqui. Posso falar uma coisa rapidinho? Claro. Às vezes a gente pensa assim, né, em ajudar alguém, a gente pensa assim só que é questão financeira, né? E muitas vezes as pessoas pensam, ai, mas eu não posso, né? Mas hoje em dia, o que é mais valioso para todo mundo no mundo? O tempo, né? Então, muitas vezes vale mais o tempo que a gente se dispõe a ouvir alguém, né? A estar com alguém, a orar por alguém, né? Do que a ajuda financeira mesmo. Às vezes o dinheiro não vai ajudar, mas não vai mudar a pessoa no que ela tá, né? Não é só também atender a necessidade. São os dois. Não vai cobrir tudo não vai que ela cobrir. precisa. Às vezes a pessoa consegue, por exemplo, ela tá numa fase péssima, mas você vai ver as necessidades maiores, mas
E depois, né? Essa pessoa precisa de um acolhimento também emocional. Acho que o emocional hoje em dia é tão assim, às vezes pior até do que o financeiro, e as pessoas se prendem a isso, né? Ai, mas para ajudar, para doar é só dinheiro. Não é, né? Às vezes o dinheiro até atrapalha se você não vier com a parte também de acolhimento. Nesse texto aí que fala, essa palavra da Ana Marcia, ninguém é tão pobre que não possa. A gente que é velho de igreja, a gente passa por cada coisa, né? Nós tivemos sempre tivemos situação de carisma. Oh, glória a Deus que as coisas melhoraram, né? Mas quando eu era zeladora na igreja, lá em São Paulo, lá em São André, tinha um mendigo que vinha pedir comida. E você sabe como é que é. O zelador morando na igreja, então todo mundo fala, vai lá na igreja dos crentes que o zelador dá. Então, quase todos os dias ele passava pedindo comida. Eu tinha que esconder toda essa paulé, porque essa daí dava tudo na paulé pro homem. Aí, o que eu fazia? Eu dava comida para ele. Ele pedia nas casas, as pessoas davam qualquer coisa. Então, o que esse mendigo dava para mim? Ele dava um pacote de feijão, ele dava um pacote de açúcar, ele trazia as coisas, sabe? Que as pessoas davam, ele falava assim para mim, dona, eu não tenho onde fazer, e a senhora dá comida para mim. Então, meu marido falava assim, meu Deus, os corvos estão nos alimentando. E a gente tinha situação tão difícil que até o mendigo trazia comida para nós. Então, você vê, a situação dele, ele era mendigo. E ele doava, né? É o coração disposto, né? Ele tinha, quer dizer, o que dava para ele e ele doava para a gente. Então, assim, não tem ninguém tão pobre que não possa dar, né? Exatamente. No final não consigo nem entender minha letra, mas no final, Paulo encoraja a igreja a baixar o padrão de vida para que as pessoas necessitadas fossem suportadas pela própria comunidade. Aquelas que não recebiam nenhum benefício do governo, né? Como hoje em dia, né? Às vezes a gente vê as pessoas tão necessitadas e a gente precisa fazer isso. Hoje o Hernandes falava também na pregação, né, que a generosidade cristã é sacrificial. Não é fácil, não é porque está sobrando, isso não é generosidade. Generosidade é quando eu faço propositadamente, com aquele propósito no meu coração, com aquela determinação, com aquele planejamento de poder abençoar aquela pessoa. A alma generosa prosperará. E o texto de 1 Timóteo 6, e esse eu vou abrir para mostrar para vocês. 1 Timóteo 6 é o último texto que eu vou ler com vocês. Ele fala assim, 17 e 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna. Então, Paulo aqui, ele exorta aos ricos do presente século, que eles possam dar, que eles possam ser generosos, que eles possam ser prontos a repartir, que eles sejam cheios de boas obras, pratiquem o bem e se preocupem mais em acumularem tesouros para o futuro, para a vida que terão com Cristo, não para esse presente século, né? Então, a palavra de Deus fala que nós devemos deixar, e fala que deixando assim sólido fundamento para o futuro. Em outra tradução, diz que devem deixar um testemunho de firme fundamento com as coisas que praticam, né? Então, o estudo de hoje é isso. No texto, tem outro texto também, 2 Coríntios 9, 11, que fala assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas,
para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O que é que acontece quando nós somos generosos? As pessoas glorificam a Deus. Né? Seja lá quem for, se for da rua, né? Você dá para um mendigo, você dá para uma pessoa necessidade, você dá para uma pessoa que você detecta alguma coisa que ela precisa, essa pessoa vai glorificar a Deus. Então, quando nós somos generosos, nós estamos ajudando pessoas a se achegarem mais a Deus e a glorificarem o nome de Deus. Então, o generoso é aquele que prospera. Que seja assim na nossa vida também. Que nós possamos ser generosos, né? O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos assim, pessoas generosas naquilo que puderem e enxergarem ao seu redor, né? Muitas vezes a gente precisa pedir para Deus, que Deus nos mostre. Senhor, esse mês eu quero ajudar uma pessoa, me mostra. Põe no meu coração, né? Como fala, né? Aquilo que tiver determinado no seu coração, cada um oferte segundo tiver determinado no seu coração. Então, Senhor, quanto que o Senhor quer que eu dê? Põe no meu coração. Para quem que o Senhor quer que eu dê? Põe no meu coração. O que eu devo dar? Mas nós devemos viver com esse propósito de repartir, trabalhar duro, né? Porque a gente precisa aprender a trabalhar e a abençoar outras vidas. Deus nos abençoe. Amém? Amém. Numa história na África,